O mensageiro. Neville Goddard. Observe que não garantimos a precisão total. Só nos restam duas, hoje à noite e na segunda-feira. Então, pensei que esta deveria ser importante para todos nós, para juntar as peças e tentar explicar o que tenho tentado ao longo dos anos. Na verdade, desde então, acontece-me que nenhum contexto para o pensamento de um homem é completo, a menos que contenha a história que a Bíblia conta. Mas será que contamos a história como a Bíblia nos conta? Não, não contamos. Não foi dito claramente. Nós incorporamos o mensageiro à sua mensagem, e então fizemos dele um ídolo, e agora o colamos na parede e fazemos o sinal da cruz para dar sorte. Essa era a última coisa que se pretendia quando o mensageiro chegou. Então ele envia outro mensageiro, e espero que ninguém o cole na parede e faça o sinal da cruz para dar sorte. Pois esta história é eterna, não tem nada a ver com um homem. Esse homem é simplesmente um mensageiro contando a história eterna. Agora, aqui, nenhum de nós deve se gloriar, como nos é dito. O que você tem que não tenha recebido? Se, pois, você recebeu, por que se glória como se não fosse um dom? Você lerá isso em 1 Coríntios, capítulo 4. Agora, vamos voltar para Jeremias, capítulo 9. Que o sábio não se alegre nem se glorie em sua sabedoria. Que o forte não se glorie em sua força. Que o rico não se glorie em suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se em me entender e conhecer, porque eu sou o Senhor. Você lerá isso no capítulo 9, versículos 23 e 24 de Jerusalém. A palavra Jeremias significa Jeová se levantará. Se você tem algo para se gloriar, glorie-se no fato de que você entende e conhece o Senhor. E o Senhor é o seu próprio e maravilhoso eu sou. Este é o seu senso de consciência quando você diz eu sou, que é Deus, que é o Senhor. Não olhe para nenhum homem individual neste mundo, embora ele possa ser o mensageiro, visto que ele não é o Senhor. O Senhor reside em você como sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Deus. Portanto, aquele que se alegra, alegre-se por me compreender e conhecer, pois eu sou o Senhor. Você realmente acredita nisso? Se você acredita nisso, e consegue pegar a história e aplicá-la integralmente a si mesmo, tire completamente essa coisa, esse pequeno Deus, e acredite que todas as coisas são possíveis para Deus. E tendo-o compreendido e fundado como sua própria e maravilhosa imaginação humana, então dê a ele as profundezas que ele possui na superfície do seu ser. Tudo bem, você não pode fazer isso, você não deveria fazer isso, mas você pode ter fé em seu próprio ser, que é sua própria e maravilhosa imaginação humana, e acreditar que um ato imaginável é, naquele momento, um fato. Tudo bem, isso é uma visão. Agora, a visão tem sua própria hora marcada, ela amadurece, florescerá se for o caso, espere, pois é certo, e não se atrasará. Você simplesmente imagina o ato, assumindo corajosamente que já é quem seria se ousasse assumir isso, bem, então você persistiria nessa suposição. Se você chamar meu nome hoje à noite, e me chamar daqui a um mês, eu responderia, porque presumi que me chamariam de nunca. Agora, possivelmente existem milhões de nuncas no mundo, mas eu ainda sou nunca. Então, se você chamar Neville, pode haver outros na mesma sala que responderão. Bem, então podemos destacar o que você pretendia. Mas, mesmo assim, vou responder se alguém me chamar em um saguão e usar apenas a palavra nunca e os outros nunca. Mas simplesmente estenderei a mão para o pajem de quem quer que seja e tentarei me identificar como nunca. Bem, agora, aqui neste nosso mundo, você realmente acredita que sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus? Se acreditar, não recorrerá a ninguém neste mundo exterior. Nada no mundo vai te guiar. Nenhum progresso da civilização. O homem não avança por nenhuma marcha externa das coisas. Quando você volta ao despertar da história, o homem estava cavando a terra com um buraco usando as mãos. Assim, o progresso do homem agora se manifesta. E o homem, naqueles dias, se tivesse um burro, se pudesse pagar, montava num burro ou tinha que caminhar. Hoje, voamos. Mas não há avanço na marcha externa das coisas para o homem.
Pois quando isso aconteceu com um homem, ele simplesmente contou sobre uma era completamente diferente, algo que era completamente diferente, e ele chamou isso de reino dos céus. E ele nos diz que o reino dos céus está dentro de você. Está tudo dentro de você, então não busque coisas do lado de fora. Eu apenas os vejo marchando para frente, encontrando maneiras aparentemente melhores e melhores de matar. Então, matando alguns agora, podemos matar milhões. Então, progredimos, lembre-se do progresso da civilização. Não foi isso que o mensageiro veio contar. Ele veio falar de um mundo completamente diferente, um mundo onde você é eterno, um mundo onde você é Deus quando desperta deste sonho da vida. Agora, chegou uma carta esta semana, que lhe devolveu o cabelo. Esta noite. Ele disse: encontrei você aqui, só para nós dois, e você estava tentando me mostrar. Na verdade, você conseguiu me mostrar como entrar e sair do seu próprio crânio. Era tão fácil para você entrar e sair do seu cachecol. E então você pegou minha mão e a colocou sobre o crânio e, enquanto eu sentia aquele crânio, ele parecia da cor de um cordeiro. Era flexível, mas tinha uma carranca de cordeiro. E você entrava e saía com tanta facilidade, sem esforço algum. E então eu me perguntei, onde está Bill, sendo minha esposa, e eu pensei comigo mesmo, ela deveria estar aqui, e eu perguntei sobre ela, e eu disse a ela, Bill está bem, e ela disse em sua carta para mim, eu sabia que você falava sério. E então eu me virei para ela e disse a ela, lembre-se, tentei lembrar que sua única preocupação é a cicatriz. Não se preocupe com Bill, com ninguém deste mundo. Sua única preocupação é a cicatriz. Esse é o segredo de tudo, que o reino dos céus está dentro de você. Então, tente descobrir como você entra e sai com a maior facilidade. Então ela disse, enquanto estava prestes a acordar, que eu já havia entrado e saído daquele crânio de cordeiro com beirais semelhantes. E então ela disse, e eu acordei. Agora você conhece a história do cordeiro nas Escrituras. Houve os primeiros acontecimentos em Gênesis, no capítulo 22, quando ele é chamado para sacrificar seu filho, e Isaque se virou para seu pai e disse: Pai, e Abraão respondeu: Estou com medo? Ele disse: Pai, eu vejo o fogo e vejo a lenha, mas o medo é o cordeiro para o holocausto. Abraão respondeu: O Senhor proverá para si o cordeiro. Então encontramos o cordeiro simplesmente usado em todo o Novo Testamento quando o mensageiro João, agora João Batista, vem e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tirará os pecados do mundo. Quando ele passou, e novamente respondeu: Eis o Cordeiro de Deus. Então André, tendo ouvido isso, o seguiu. E você sabe disso, papai? Ele se virou e perguntou: O que você quer? E ele respondeu: Onde você mora? Venha ver. E ele o seguiu. No último livro, no último capítulo do Apocalipse, falamos do Cordeiro. A verdade é literal. As palavras empregadas são principalmente fráguas, nem sempre, mas neste caso é frágua. No entanto, ao sentir a cabeça do Cordeiro, as cabeças flexíveis que eu usava, ela sentiu o Cordeiro como o símbolo do Senhor ressuscitado, aquele que foi sacrificado. Ela viu corretamente, ela viu exatamente o que deveria ter visto. Está tudo dentro da própria cicatriz maravilhosa de alguém, e o Cordeiro é simplesmente o símbolo daquele que foi sacrificado. Quem é sacrificado, sou e não. O poder universal de Deus, o Cristo cósmico, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E está enterrado em cada criança nascida de mulher para separá-la e colocá-la como um homem e chamá-la por qualquer nome. Você está simplesmente fazendo um ídolo, violando o segundo mandamento. Não me façais imagem de valor. No entanto, são dezenas e dezenas de milhões de imagens daquele que chamam de Cristo. Não me façais imagem de valor. Sim, entrego todas as bênçãos ao nome daquele que tomou estas grandes verdades e lhes deu moedas correntes, eu diria correntes. Ninguém entendeu até que o mensageiro chegou.
Ninguém entendeu a grande admiração, o prenúncio de seus planos. Então, quando chegou a hora, ele enviou um mensageiro para vivenciá-lo, para que pudesse falar por experiência própria. Então, ele veio e vivenciou a Escritura. A Escritura é o Antigo Testamento. Não havia outra Escritura. E ele havia cumprido completamente o Antigo Testamento. E então ele contou a quem? Contou aos que estavam na sinagoga. Então, na sinagoga, passando por um livro, o 61º capítulo de Isaías, ele abriu o capítulo e disse: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele disse: Esta Escritura se cumpriu hoje. E então, tendo lido apenas um versículo e metade do segundo versículo, fechou o livro e o devolveu ao atendente, e todos os olhares se fixaram nele. Mas então, em questão de instantes, começaram a apedrejá-lo, porque agora ele estava trazendo algo completamente diferente para o mundo. Eles estavam procurando por um homem, e em um homem que conheciam tão bem, conheciam seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, conheciam toda a sua história. E agora ele está lhes contando o que está acontecendo dentro dele, e eles não conseguem suportar. Então, o rejeitaram. E então aqueles que vieram organizar a história do cumprimento da marcha da salvação de Deus se voltaram contra ele e fundiram o mensageiro em sua mensagem, fazendo dele um ídolo. Não há ninguém de fora a quem vocês devam se curvar, ninguém. Pois o Deus de quem eu falo, o Deus de quem as Escrituras falam, é o seu próprio e maravilhoso eu sou este. Este é o seu nome, para todo o sempre. Portanto, sempre que lhe perguntarem o nome, não digam Jesus, não digam Deus, não digam Senhor. Seu nome para sempre é Eu Sou. Então, quando vocês forem ao povo de Israel e perguntarem quem os enviou, digam apenas: Eu sou aquele que me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e por este nome ele será conhecido por todas as gerações. Portanto, toda criança nascida de mulher tem consciência de que existe, antes de ter consciência de ser qualquer coisa neste mundo. Não lhe tire a consciência de ser, que é o poder criativo de seu próprio ser, e então ancore-a externamente a ponte para algum ser pendurado em uma cruz na parede. Assim, por centenas de anos, o homem se desviou da verdade, abandonando o Deus verdadeiro sob a idolatria e a adoração de um Deus falso. E ele enviou outro, e ele dirá outro, para realmente explicar seu plano de redenção aos seus filhos que estão dispersos. Agora, eu trouxe uma mensagem que está toda nas Escrituras, mas não está em nenhum livro atual ou antigo que eu já tenha lido. Essa é a história de Davi. Essa é a mensagem que fui enviado para contar. Enviado para contá-la apenas porque, ao ser enviado, eu não sabia o que era aquilo que eu tinha sido enviado para contar até que eu o vivenciei. Tendo experimentado isso, o Filho de Deus, que é o estado resultante da jornada de um homem por esse sonho da vida, está diante dele personificado. Mas agora não devo adorar Davi. Ele é a dúvida e o estado da jornada do indivíduo por esse horrível sonho da vida. Ou quando ele está diante de você, não há dúvida em sua mente sobre quem ele é e sobre a relação entre você e o que você está vendo, e não há dúvida na mente dele sobre o que ele está vendo. Agora, quem é ele? A Escritura nos diz: Eu o fiz testemunha para o povo. E vamos ao primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 5, falando agora de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito do dia, o governante de todas as gerações da terra. Agora vamos ao capítulo 55 de Isaías. Meu firme e seguro amor por Davi. Eu o fiz testemunha aos povos. Agora vamos ao Salmo 189, falando agora de Davi. Eu o fiz primogênito, governante de todos os reis da terra. Ele só agora se apresenta às Escrituras cumpridas. E a única Escritura é o Antigo Testamento, e estamos lhe dizendo o 30º capítulo de Provérbios, cada palavra da verdade de Deus. Não acrescente nada às suas palavras, para que não seja chamado de mentiroso. Não acrescente uma palavra sequer, nem modifique de forma alguma as suas palavras, para que não seja chamado de mentiroso. Realmente, no 30º capítulo de Provérbios. Bem, se não puder ser acrescentado, e a promessa for feita a Davi,
eu o fiz testemunha para o povo. Eu o fiz o primeiro vínculo do dia. Eu o fiz governante de todos os reis da terra, e tudo isso agora está declarado no Novo Testamento dado ao mensageiro. E então o mensageiro se expande para ser adorado. Não, a palavra Jesus, que significa Jeová em todos. Quando a história realmente se desenrola, ele é o Senhor Jesus. Ele não muda de identidade. Ele continua sendo Maria, seja qual for o nome que você tiver. Mas a história em si se desenrola no Senhor. E o Senhor é o Senhor Jeová, que significa Jesus. Então, ele agora está dando testemunho da verdade da palavra de Deus, que está no Antigo Testamento. Então, ele é uma testemunha para o povo. E então eles pegam a testemunha, que é o mensageiro, e o fundem com a mensagem, o enterram em sua própria mensagem. E então personificam a mensagem, cortam-na da madeira e fazem uma imagem dela, desafiando o segundo mandamento. Não façais imagem de escultura para mim. Portanto, não façais imagem de escultura. Como vocês verão sua própria e maravilhosa imaginação humana? Vocês o verão em ação. Se hoje você mudar sua atitude em relação à vida, uma mudança ocorrerá em seu mundo. Você verá os resultados dessa mudança de atividade em você. Mas aquele que invoca a mudança, você não o verá, mas o verá refletindo nos resultados. Portanto, ninguém jamais viu Deus, apenas a estação solar, apenas a personificação desse estado resultante. Tendo ido até o fim e despertado dentro de si mesmo, pegando todas essas sombras e dando vida a elas, e criando um padrão verdadeiro, o padrão real. E então ele vem diante de você, e se coloca diante de você, e chama seu pai, em cumprimento ao Salmo 189. Eu me divirto, Davis. E ele clamou sob mim. Tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salivação, que está bem diante de você. Mas não o personifique agora, veja-o como um estado resultante. Mas o homem tomou todos os personagens das Escrituras e os tratou como pessoas. Eles não são pessoas, são personificações. E ele tomou o primeiro sentido que transmitia a instrução pela instrução que não é. Não tome nenhuma dessas pessoas. Existem pessoas. Existem simplesmente personificações dos estados eternos da redenção divina. Portanto, a realidade é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é Deus, esse é o Jeová das Escrituras, esse é o Jesus do Novo Testamento. E então, se você vai se gabar, se você vai de alguma forma se lembrar destas coisas do 9º capítulo de Jeremias. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o poderoso na sua mente. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se em me entender e me conhecer, porque eu sou o Senhor. Se você realmente entendesse isso e acreditasse, não poderia recorrer a nenhum outro ser no mundo. E chegará o dia em que você acreditará nisso, e você preferirá desistir a recorrer a qualquer coisa. Você não pode. É inteiramente sua vontade. Então, eu poderia dizer à minha amiga, com toda a inocência e sinceridade, não se preocupe com as contas. Ela está bem. Ela está passando pelas fornalhas como você passou, e todos nós devemos passar pelas fornalhas. Mas, como Paulo disse, considero que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser estabelecida e revelada. E a glória é o próprio Deus, quando Deus se revela em nós, e ele só se manifesta quando seu Filho, que é o estado resultante das orações, nos revela como aquele que temos buscado. Então você encontra o que buscava quando o estado resultante se apresenta diante de você, personificado, e isso é poder e sabedoria personificados. Mas o seu próprio poder e sabedoria, aquele ser glorioso chamado Davi. Davi, no verdadeiro sentido literal da palavra, é filho de Deus, e você é o pai dele. Agora, estou lhe dizendo isso por experiência própria. Mas não pense, porque eu sou o primeiro a dizer isso, que você vai me colocar como mensageiro na minha mensagem e depois me pendurar na parede. Não, não me venha com essa. Eu não sou mais do que você. Somos todos um, de quem ninguém se gabou hoje, tantos que se gabam da sua erudição,
da sua posição no mundo de sua descendência. Tenho uma amiga no leste. Ela me ligou de Nova York há 2 dias. Por que raios ela está ligando? Bem, ela se sente muito por essas pessoas que só conseguem pensar em $25 a mais. Porque ela teve que me dizer que tinha acabado de receber o cheque do governo, onde pagou impostos a mais em 1971, e eles reembolsaram 10.500. Ela se vangloriava disso. E, no entanto, prefiro a companhia de alguém servindo bebidas ou atendendo o bar à companhia desta senhora, porque não consigo falar nada. Não consigo discutir nada sobre as realidades da vida, ou ela consegue pensar em. Ela descende dos Adâmides. Ela é descendente direta do nosso presidente. Tínhamos 2 na presidência, e ela é descendente direta. Então, todos esses retratos antigos na sala de estar, fotos nas paredes da sala, permitem que ela apenas afirme ser descendente do Adantivo. Então, ela deu ao seu terceiro filho o nome de Adas. E um dia, inocentemente, chamei Ada, e ela me corrigiu. Ele disse, não, Neville, não Adão Adas. Bem, como Adão poderia ser maior que Adão? Quando você volta na genealogia, se você a toma no sentido literal, como consta no livro de Lucas, e aqui vem agora o filho de Adão, que era o filho de Deus. Agora ele me corrige. Não, não chame meu filho de Adão. Ele não é judeu, ele é Adão. E então, o que se pode fazer com uma pessoa assim? Ela precisa me ligar de um telefonema interurbano para dizer que recebeu 10.500 de volta de um pagamento indevido em 1971. Quem se importa se ela não me enviou um cheque? Não vi nenhuma carta chegando me trazendo parte desses 10.500. Mas ele precisa me avisar. Então ela se gaba dessas coisas, e ainda assim há um prejuízo por trás disso. Tudo herdado do marido, que era descendente de um dos bispos da Igreja Episcopal do estado de Nova York. Quando ele morreu, pôde deixar uma herança para o bispo, o velho bispo, com 11 milhões de dólares. Isso sim é servir ao povo. Ele era um pastor, tudo bem, saindo para tosquear as ovelhas mencionadas em Ezequiel. Você deve ler a Bíblia. Ele fala desses falsos pastores que roubam suas ovelhas, e então se engordam, e suas ovelhas passam fome. Então ele deixa 11 milhões de dólares nos dias em que não havia impostos, nem imposto de renda, e tudo é simplesmente acumulado. Então o neto ficou com o dinheiro, e ela, por sua vez, recebeu esse dinheiro do neto quando se divorciou dele depois de 21 anos, o que só resultou em milhões, porque, enquanto isso, o dinheiro cresceu, cresceu e cresceu. Portanto, aquele que se glorie-se somente em me compreender e conhecer, pois eu sou o Senhor. Não há outro encerramento em questão de dias. Espero que você não se esqueça disso. Mas é preciso reiterar repetidamente, porque muitos virão reivindicando todo tipo de coisa. Muitos virão dizendo: acabei de ouvir falar dos seres mais maravilhosos. Ele é Jesus Cristo. Sim, ele é Cristo. O governador se foi, Deus, ouça-o. Lá, vem de todo o país para ouvir alguém que afirma ser Jesus, o Cristo. E não há homem fora desse estado resultante que só seja visto em Street. Essa é a personificação do poder sob a sabedoria de Deus. E seu nome é Davi. Esse é o Cristo. Mas você nunca o conhecerá até o último momento, quando ele o revelar como seu Pai. E seu Pai é o Senhor, ou ele disse no 2º Salmo. E o Senhor me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Agora, isso tem que se cumprir para cada palavra de Deus, a verdadeira verdade. É verdade? Bem, vou esperar. Estou lhe dizendo o que é para você. Falo por experiência própria. Já aconteceu comigo, e não sou a única. Você precisa apenas dos santos que todos nós somos. Mas eu não difiro de nenhuma criança nascida de mulher. Todos passarão por essa experiência até que a história contada no Novo Testamento se repita em nós individualmente. Então,
Aquele Cristo cósmico sepultado em nós permanece em seu túmulo, sendo o túmulo aquele crânio, o crânio do Cordeiro. No dia em que você vier, saberá como entrar e sair. Com facilidade, sem esforço algum para entrar e sair, e ele será maleável. Como ela disse, coloquei minha mão sobre o seu crânio, e era o crânio de um cordeiro, e era tão maleável, tão fácil para você entrar e sair. Sem esforço algum. Silêncio. Agora, todos vocês entraram por aquela porta ou pela porta da frente. Vocês estão familiarizados com a porta da frente. A maioria de vocês entra pela porta da frente. Mas agora, fechando os olhos, vocês podem presumir que estão na rua, olhando para este lugar de fora, e não de dentro. E ela está bem clara na sua mente. Se você quer ir a algum lugar e não pode pagar, coloque-se lá. Está tudo na sua imaginação. E tendo ido lá na sua imaginação e então vendo o mundo daquele ponto, você irá lá. Mas você disse: o quê? Não posso pagar? Quem está perguntando? Se não pode pagar? Então, quem está perguntando como você chegou lá? Se você está lá, então você está lá. Se o homem é todo imaginação, ele deve estar onde quer que esteja na imaginação. Então você vai na imaginação e, tendo ido lá e preparado o mundo, visualizando-o a partir dela, retorna para lá onde quer que estivesse fisicamente. E então você é levado por uma série de eventos que você não concebeu conscientemente, através dessa ponte de incidentes, você se move sob compulsão para preencher o lugar onde está em sua imaginação. Você faz isso nos negócios. Você quer ir além de onde está, ir além. Nos negócios, ocupe o cargo que você quer ocupar. Você não demite quem o ocupa. Agora, que ele consiga um emprego melhor, que ele vá para outro lugar, para um pasto ainda mais verde. Conceda-lhe isso. Mas não se negue ao que está fazendo. Você é, na verdade, Deus, mais aprisionado neste corpo de sangue de seção. Mas não se esqueça de quem é o Deus verdadeiro. Portanto, quando ouvir a palavra Deus, a palavra Senhor, a palavra Jeová, a palavra Jesus Cristo, não deixe que isso de forma alguma tome conta da sua mente e a deixe se concentrar em algo externo a você. No minuto em que isso acontecer, volte a seguir o Deus errado. Se de alguma forma isso evocar a sensação de uma existência, algo externo a você, bem, então você escolheu o Deus errado. Quando você ouve essas palavras, elas são apenas lembretes do seu maravilhoso eu sou isto, da sua maravilhosa imaginação humana que é Deus. E você pode testá-la nas coisas simples da vida. E então, a partir daí, deposite toda a sua esperança na revelação desse mistério dentro de você. Isso não vai acontecer do lado de fora. Vocês esperarão de agora até a eternidade por um Jesus Cristo vindo de fora, como todos os nossos evangélicos estão ensinando, esperando por ele, pacientemente, na esperança de que estejam na primeira fila quando ele os alcançar e apertar sua mão. Bem, tenho notícias para eles. Todos irão para o cemitério antes disso, e todos retornarão ao pozinho, essas pequenas vestimentas de suas baleias. Mas eles não morrerão. A abelha que está esperando se verá restaurada à vida em um mundo exatamente como este. 19 sóis nem saberão que morreram, porque, na verdade, não morreram em lugar nenhum. Nada morre. Mas se encontrarão em um mundo terrestre como este, ainda carregando consigo as mesmas bobagens de sempre. Mas aqui vocês foram chamados, porque ninguém vem a mim, a menos que meu Pai o chame. E se vocês conseguem suportar, nem todos conseguem. Como é contado no 6º capítulo de João, bem no final do 6º capítulo, todos começaram a deixá-lo. Pouquíssimos permanecem, e aqueles que partiram dizem que o deixarão e nunca mais andarão com ele. E ele se voltou para os poucos que permaneceram e disse: Vocês iriam? Alson. E Pedro se tornou a voz dos poucos que permaneceram. Ele disse: Para quem iremos nós? Não tens as palavras da vida eterna? Iremos nós? É difícil que o seu ensinamento é difícil, difícil de acreditar, difícil de aceitar. Mas se for verdade, para onde iremos?
Mas estou lhe dizendo que o que estou ensinando é verdade. Não estou especulando. Não estou teorizando sobre o que eu estava dizendo. Eu não sabia o que tinha para contar até que tudo começou a se desenrolar dentro de mim. E era isso que eu tinha para contar. Contar exatamente como aconteceu comigo. E o mais marcante foi a descoberta de Davi como filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Nós somos os deuses que desceram, e coletivamente formamos o Deus, um grande eu sou, coletivamente. Então, na ajuda, ninguém se perderá, todos serão redimidos, porque ninguém pode se perder, e Deus permaneceu Deus, pois todos serão redimidos, e todos terão a experiência de ver Davis. Então, essa é a única história que vim contar a vocês. Vou lhe contar a história de como conseguir as coisas. Todo mundo quer algo que ainda não possui, mas ainda anseia por isso. Todos vocês podem conseguir. Isso não importa. O progresso da civilização e o pântano externo das coisas servirão. Nada é simplesmente multado no reino. No entanto, dia após dia, uma nova invenção, um novo bilhão é feito com esta dívida e a outra. E eu acho que agora estamos realmente no caminho certo. Fomos à Lua, iremos a isto, iremos àquilo. Nada disso muda você de forma alguma. E à medida que você envelhece e seus pensamentos se aprofundam cada vez mais, você percebe que o progresso da civilização e o pântano externo das coisas não mudaram você de forma alguma, porque você está voltado para o exterior, observando uma engenhoca, outra engenhoca, e todas as coisas adoráveis que você e eu apreciamos. Mas você precisa se voltar para o interior, pois o reino de Deus está dentro de você, e é aí que todo o drama acontece. Então, todas as coisas existem na sua maravilhosa imaginação humana, e toda a realidade objetiva é produzida unicamente pela sua maravilhosa imaginação humana. E um dia você vai descobrir. O drama que acontece com a Inglaterra não é algo que aconteceu há milhares de anos. É algo que está acontecendo. Se você ler a oração do Senhor como ela realmente está escrita, que não pode ser traduzida do latim para o inglês porque este não possui as palavras necessárias para contá-la, o pensamento dos evangelistas está escrito no modo imperativo passivo. Tua vontade deve ser, teu reino deve ser concedido, teu nome deve ser Allah. Não é algo que foi feito ou que deve ser feito. É algo que está acontecendo, e somos atraídos como um ímã para aquilo que está sempre acontecendo. E então, porque está dentro de nós, se desdobra dentro de nós, colocando-nos no papel central. E o papel central é o do Pai. E porque seu Pai, deve haver um filho, e esse filho é Davi. Então, não se esqueçam, vocês que passaram uma noite sem fita, porque podem pensar que já ouviram, ou que já ouviram, como alguém que até mesmo aquela historinha maravilhosa de Jonathan Cigar diz. Eu li, não diga que eu li. Guardem na biblioteca e releiam, releiam e releiam. Uma amiga minha me escreveu hoje dizendo que não está aqui. Muitos de vocês sabem que ela, que estava no hospital recentemente, teve 2 discos removidos, e levou o livro para o hospital com eles, e todos os neurocirurgiões e outros cirurgiões vieram. Eles não conseguiam entender por que ela não sentia a dor que deveria sentir depois da operação. E ela pegou o 3º capítulo deste livro e, pronta, quase o decorou, e o viveu de ponta a ponta, enquanto Jonathan Seagull se unia às gaivotas lutadoras, que era o senhor de todas as gaivotas, e assim ele sabia exatamente, através da prática, como fazer a forma que quase quebrou o pescoço, descobrir como fazer agora, um dia, seria tão fácil para você quanto foi para mim. Quando ela viu como era fácil para mim entrar e sair dos crânios de cordeiro, que é o símbolo do crânio de Deus. Mas é aí que estamos. Estamos todos contidos dentro de um crânio Rand. Ele é como um sonhador Rand, e nós somos apenas células cerebrais na mente do sonhador, sonhando sonhos estranhos, sonhos fantásticos. Um dia acordaremos e descobriremos que nunca dormimos, exceto em nossos sonhos. Que nunca morremos, exceto em nossos sonhos, que nunca nascemos, exceto em nossos sonhos. E nós despertaremos, e seremos o que era o sonhador que agora estará acordado? Então leia o 78º Salmo.
Abrirei a minha boca em parábola e falarei obscuramente, dizendo de um arco, dizendo o que nossos antepassados nos contaram. Agora ele diz que as crianças que o ouvem agora o contarão aos seus filhos, e seus filhos o contarão aos seus filhos sem parar, por todas as gerações futuras. Eles se tornam até o final do 78º Salmo. E o Senhor acordou como alguém que saía do sono, chamou Davi e o nomeou pastor de seu povo, Israel. Ele lhe diz que tudo não passou de uma parábola, uma história com um significado tremendo e profundo. Mas todas essas obras maravilhosas de tirar Israel do Egito e levá-lo à terra prometida, todos esses atos poderosos, foram todos paralelos. Encontre a parábola do que aconteceu dentro de você. Você conhece as parábolas. Quando a serpente dentro de você começa a se erguer como uma serpente de fogo, você conhece a parábola de levantar a serpente no deserto. Tudo isso era uma sombra fraca daquela realidade que um dia deveria acontecer dentro de você. Então, tudo isso acontece dentro de você, e você dará sentido às sombras. Mas ele vos diz: abrirei a minha boca de um modo terrível e falarei enigmas da antiguidade, dizendo que os nossos antepassados roubaram. E então contareis à próxima geração, e à próxima, e assim por diante. Mas nos anos 80 então o Senhor despertou como alguém que dormia, alguém que estava entorpecido pelo vinho. Ele bebeu em excesso e então acordou daquele estado. E então chamou Davi do rebanho e o nomeou pastor do seu povo, de Israel. E é assim que termina o 78º dia. Agora vamos entrar em silêncio. Agradeço por todos que chegaram até aqui, e que sempre curtem, comentam e compartilham nossos áudios, me ajudando a levar esses ensinamentos a mais pessoas. Também gostaria de agradecer a todos os membros aqui do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.